nessa manhã, que é meu companheiro de viagem. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Por quê? Porque Amós, o profeta Amós, ele disse que haveria, lá no livro de Amós, capítulo 8, versículo 1 em diante, ele diz que haverá fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia está se cumprindo passo a passo, como Jesus disse. Jesus profetizou. E nem um Jota ou um tio deixaria de se cumprir na palavra de Deus. Ele disse: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. E nós podemos analisar, meus queridos, que a palavra de Deus ela tem se cumprido dia após dia. Só não vê quem não quer. Todas as profecias bíblicas se cumprindo passo a passo. Todas as profecias que Jesus profetizou já se cumpriram. O amor no coração de quase todos se esfriou. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, até dos escolhidos. Nós podemos ver, amados, que os animais amam mais do que o ser humano nos dias de hoje. Nós podemos aprender a amar com o cachorro selvagem na África, com o búfalo, com o elefante, com os lobos, com os leões, porque eles são mais unidos que o ser humano. Mas Deus, Ele não quer que seja assim. Ele quer que nós venhamos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E amar simplesmente aquele que nos elogia, aqueles que nos afagam, aqueles que nos bajulam. Não. Jesus disse lá em Mateus, capítulo 4, capítulo 5, versículo 43 em diante: ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Essa era a lei de Moisés. Mas ele diz: eu, porém, vos digo, amai, aleluia, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Irmão, Jesus ele quer colocar esse amor que ele sentia pela humanidade dentro de nós. Jesus ele quer colocar esse amor sincero, puro, não fingido, amor não, aleluia, não misturado com hipocrisia, com falsidade. Ele quer colocar dentro do ser humano. Ele quer colocar o amor sincero que ele sentiu pelo pecador dentro de mim e de você. Mas para isso acontecer, é necessário você abrir seu coração. Porque Jesus ele é tão educado, irmão, que ele não invade a casa de ninguém. Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. A porta é o coração, meu irmão, do ser humano. E a casa é você. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Jesus quer habitar dentro de você, porque você pode ser, se abrir a porta, templo e morada do Espírito Santo. Mas se você permanecer com a porta fechada, você, aleluia, vai continuar sem Jesus e sem Espírito Santo dentro de você. Porque Ele quer habitar dentro de você. Mas Ele bate na porta do seu coração e pede para entrar. E você, aleluia, muitas vezes bate a porta na cara dele. Eu não quero. Eu não quero. Eu prefiro a minha vida. Eu prefiro a minha juventude. Eu prefiro meus vícios. Eu prefiro meus desejos. E Jesus quer te libertar. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? O apóstolo Paulo ele diz: a quem você serve, você é escravo. Se você serve a Deus, você é escravo de Deus. Se você serve ao pecado, você é escravo do pecado. Jesus quer te libertar. Sabe de quê, meu irmão? Existiu há muitos e muitos anos atrás um jardim chamado Éden. Eu creio que era parecido com esse paraíso aqui que nós passamos. Deus cria um jardim maravilhoso e levanta um homem do pó da terra. Meu filho, levanta um homem do pó da terra.
pega do barro, sopra nas narinas e faz um homem chamado Adão. O nosso patriarca na carne, Adão. E Deus, ele vê que o homem está só e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma ajudadora. E diz a Bíblia que ele coloca aquele homem no sono profundo, arranca-lhe uma costela e faz uma esposa, uma mulher. Todos nós conhecemos essa passagem. Só que aquela mulher fraca de medo, ela é manipulada pela serpente, que representa o diabo e Satanás. E uma das virtudes de Satanás é manipular não só a mulher, mas ele foi capaz de manipular uma terça parte dos anjos do céu. Irmãos, o diabo é tão manipulador que ele manipulou uma terça parte dos anjos para se rebelar contra Deus. E ele manipula hoje o ser humano para se rebelar contra Deus. Do jeito que ele se manipulou aqueles anjos, que foram expulsos uma terça parte dos anjos junto com ele, Lúcifer, do céu, ele manipula o ser humano hoje para ser rebelde contra Deus, para fechar a porta para a luz que é Jesus Cristo, para fechar a porta para o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo, para fechar a porta, aleluia, para aquele que foi enviado do Pai para salvar a minha e a sua alma do fogo do inferno. Porque a missão de Jesus foi essa, irmão. João capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A missão de Jesus, irmão, enviada pelo Pai, foi para salvar a minha e a sua alma do tormento eterno. Porque existem dois caminhos. Jesus falou, há um caminho estreito e apertado que conduz à salvação, e são poucos os que entram por ele. E é um caminho largo e espaçoso que conduz à perdição eterna, e são muitos os que o encontram. Eu lhe digo, depois que Adão e Eva tropeçou lá no paraíso, na desobediência, todo ser humano que passa de criança para adolescente, ele se torna pecador. É o pecado hereditário. É o pecado que entra no ser humano sem ele imaginar. Mas é o pecado do bem e do mal, de conhecer o caminho do bem e o caminho do mal. Por esse pecado entra a soberba, a arrogância, a prepotência, a mentira, a falsidade, a inveja. Todos esses pecados afastam o ser humano de Deus. E só há um que tem poder de perdoar esse pecado, é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia também diz que ele tem todo o poder dado no céu e na terra pelo Pai, inclusive de perdoar pecados. E ele quer perdoar o seu pecado nessa tarde. Ele quer que você dê um passo de fé para ele, para que ele possa escrever o seu nome no livro da vida. Como se escreve o nome no livro da vida? Confessando a ele como Senhor e Salvador. Porque ele próprio disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Saiba que tem um julgamento para todos nós que estamos nessa terra. A Bíblia diz que todo, aleluia, ser humano na terra que morreu há milhares e milhares de anos vai se levantar para o julgamento. E cada um será julgado segundo as suas obras. Cada um será julgado segundo o seu proceder. A Bíblia diz que toda palavra frívola que você disser será usada contra você no dia do tribunal. Sabe que tem um anjo registrando tudo que você faz na terra, de bom e de ruim, para o dia do julgamento. E é uma forma de você, meu irmão, ser achado de Deus no livro da vida, aceitando a Jesus. Ele disse, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. Sabe que eu não estou pregando essa palavra aleatoriamente, de brincadeira. Eu tenho andado 4.000 quilômetros pregando o Evangelho de Cristo, pela fé, porque eu obedeci a palavra. Ele me deu uma ordem de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E a condenação, meu irmão, é terrível. O próprio Jesus disse que é um lugar preparado para o diabo e seus anjos, onde é pranto e ranger de dentes, um fogo que nunca se apaga. E o ser humano que não aceita Jesus, ele corre um grande risco de descer para lá e nunca mais sair.
nunca vai sair, porque de lá ninguém vai sair. Mas você está gravando aqui. Nós temos um canal no YouTube, chama Voz do que Clama no Deserto. Esse vídeo aqui ele vai para a França, Canadá, Espanha, para todos vários países, onde nós temos missionários também, amigo meu, que compartilham esse vídeo. Aleluia! E é para a glória de Deus, porque eu sou pai cinza. Eu sou servo da orelha furada e obediência ao meu Pai que está no céu. E Ele quer que você seja também obediente. Não seja somente ouvinte da palavra, mas seja cumpridor, para que você possa entrar no céu no grande dia do julgamento. A Bíblia diz que lá não haverá choro, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ali não haverá sol de dia para lhe molestar, nem lua de noite, porque Jesus será a própria luz. Ali, a Bíblia diz aqui em Apocalipse, que há ruas de ouro, ou muros de cristais. Você receberá, aleluia, a coroa da vida do próprio Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Mas pelo outro lado, irmão, o caminho largo, ele disse que é um lugar, aleluia, que há pranto, choro, ranger de dentes, aleluia, aonde o inimigo vai, aleluia, lhe perturbar todos esses dias. E todo aquele que é desobediente, filho da desobediência, vai descer para lá, irmão. Eu estou deixando essa palavra para que você se preocupe com a sua alma, porque tanto no céu como no inferno a morada é eterna, e você decide aonde vai passar a eternidade, morando com Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, e os anjos ou com o diabo, a besta, o falso profeta e os demônios. É você que decide. Eis que eu coloco hoje, aleluia, não eu coloco, mas o Espírito Santo manda eu colocar a bênção e a maldição, o caminho do céu e o caminho do inferno. E eu lhe dou um conselho: escolha, pois, a bênção de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Estou pregando a palavra de salvação aqui para você, porque muitos estão pregando palavras de mentira nos tempos, vendendo a palavra de Deus para ficar rico, falsificando o Evangelho para, aleluia, se enriquecer enganando o povo. A missão de Jesus, do Messias, do Salvador, foi para livrar a minha e a sua alma do fogo do inferno. Mas para que você possa ser salvo, é necessário você aceitar Ele. É necessário você entrar pelo caminho. É necessário você deixar sua soberba, sua arrogância, sua prepotência, seu orgulho. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus quer ser prioridade da sua vida. Ele disse mais assim: aquele que amar seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, ou sua esposa, ou seu marido, ou seus negócios, mais do que a mim, esse não serve para ser meu discípulo. Coloque Jesus como prioridade, para que você possa morar no céu, porque Ele é o único caminho que conduz a Deus. Nenhum nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Sou Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sou Ele, aleluia, tem todo o poder no céu e na terra para transformar você, para libertar você do seu pecado, para, aleluia, mudar o seu caráter, o seu coração, o seu pensamento. Aleluia, aceita Jesus e você verá um mundo espiritual maravilhoso que está à sua frente. Porque saiba que assim como é Deus, há também o diabo, assim como é o céu, há também o inferno, assim como é o caminho da verdade, há também o caminho da mentira. Decida seguir pela salvação da sua alma. Jesus disse que não chama covardes, ele aprendeu com o Pai. O Pai chama Gideão e disse: Gideão, diga aos covardes que volte. E eu pergunto: quem é o corajoso que tem coragem de aceitar e confessar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e nos deu uma ordem para pregar a palavra dele e está sentado à direita de Deus, observando os seus pensamentos, as suas palavras, aleluia, observando o seu proceder, porque Ele conhece você por dentro e por fora. Eu vejo só a sua aparência externa, mas Jesus, Ele sonda até o seu pensamento. Ele sabe até a intenção do seu coração. Ele vê até a sua fé.
Depois dessa palavra, se você não tiver coragem, meu irmão, de levantar a mão e aceitar Jesus, eu vou dizer, você não vai ficar muito triste com isso. Não é eu não, é o Espírito Santo de Deus. Porque quando se bate a porta na cara de Jesus, não é na minha cara não, que eu só sou um mensageiro. Não é na minha cara não, eu só sou um mensageiro dele na terra. Quando você nega Jesus, você está crucificando ele de novo. E sabe que religião nenhuma salva. Religião nenhuma conduz você a Deus. Religião nenhuma leva o ser humano ao céu. Porque eu não prego religião. Placa de igreja eu não prego. Placa de igreja não salva de igreja. Eu prego o Evangelho de Deus vivo. Eu prego o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Placa de igreja só serve para dar dinheiro a padre e a pastor. Jesus mandou ir por todo mundo e fazer discípulos para ele. Pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe que esse Evangelho é para lhe salvar a sua alma. Agora você tem que querer ser salvo. É para perdoar o seu pecado. Agora você tem que querer ser perdoado. É para transformar a sua vida. Mas você tem que querer ser transformado. Porque você tem o livre-arbítrio. Não é por força nem por violência. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é caminho de morte. Sabe que essa morte é espiritual e que o inferno lhe aguarda se você não entrar pelo caminho, pela verdade e pela vida que é Jesus Cristo. Amém? E dessa alerta, eu agradeço a você que ouviu essa mensagem do céu de Deus, porque não é minha, é de Deus. Que eu deixei para você nessa tarde. Procure a igreja evangélica, onde vive a verdadeira palavra de Deus. A salvação da alma, a transformação do homem, a santificação, o arrebatamento e a aflição. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O arrebatamento é que um será levado, outro será deixado. E a santificação, ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Então, eu prego essas três partes para você chegar no céu. O arrebatamento, santificação e sofrimento. Se você nunca passou aflição pelo nome de Jesus, está precisando de você se converter de novo. Está precisando de você nascer de novo. Porque a igreja primitiva passava aflição pelo nome de Jesus. A igreja primitiva pregava o evangelho nos quatro cantos da terra. A igreja primitiva, ela fazia o que Jesus mandava. Mandava em amor, na comunhão dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na divisão do povo. Então, converse a andar como Jesus mandou. Ele disse, aquele que me ama fará as obras que eu faço e as fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai. E sabe que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus aqui. Eu não estou falando palavra de mim mesmo. Busca o Senhor enquanto você pode achá-lo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a nossa viagem. Em nome de Jesus. Amém, mulher de Deus. Aleluia. Muito obrigado. Aqui estamos aqui fazendo uma breve saudação, uma pregação da palavra de Deus nesse navio abençoado, trazendo uma mensagem a todos os passageiros aqui, que eu sei que é um povo de Deus, um povo, aleluia, de Macapá, dessa região norte, que é temente ao Senhor, onde nós fizemos uma missão aqui de 15 dias pregando a palavra de Deus, e onde o Senhor salvou muitas almas para o reino de Deus. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que ainda é um povo temente ao Senhor. Porque o Senhor já endureceu o coração de muitos no Nordeste, que não ouve mais a palavra, que já está predestinado à perdição. Porque a Bíblia diz que Deus criou até o ímpio para o dia da perdição. E tem nações no Brasil que ele já fechou o coração e não aceita mais a palavra. Você é de Deus, porque você ouve a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, povo do norte, de Macapá, de Belém, dessa terra abençoada. Aleluia, que Deus, aleluia, colocou esse jardim tão maravilhoso para que você possa apreciar. Que Deus abençoe vocês e abençoe nossa viagem. A próxima missão será na rodoviária de Manaus. E de lá nós vamos para Rondônia, Roraima, Acre e daí por diante, até onde Deus conceder. Andamos pela fé, conduzido pelo Espírito Santo. Muitos me chamam de louco,
Mas não me chame de louco, não. Eu sou sábio, porque a Bíblia diz, aquele que ganha almas, sábio é. Eu sou sábio e eu sou obediente à palavra. Por isso que eu prego o evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua viagem. Corra para os pés do Senhor, porque Ele está voltando. E Ele não terá o culpado por inocente quando Ele voltar como juiz. Então busca Ele enquanto Ele é advogado, enquanto Ele é cheio de amor. Porque quando Ele voltar como juiz, aquele que não estiver com Ele será lançado fora. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.